No fim das contas, pode quem pode mais, vai chorar quem pode menos. O ministro Alexandre de Moraes respondeu à posição do governo Trump e à decisão, o voto da CCJ, da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, e disse hoje, abre aspas, deixamos de ser colônia em 1822, fecha aspas. Moraes diz defender a soberania brasileira em resposta aos Estados Unidos, rebateu ao governo americano sobre as multas que aplicou contra plataformas digitais estrangeiras, notadamente o Twitter e o Rumble. Isso foi durante uma sessão do STF e disse que o Brasil, na qual ele disse que o Brasil constrói uma república independente. Moraes citou princípios da ONU para defender que relações entre os países devem ocorrer sem, abre aspas, coação ou hierarquia, fecha aspas, e reforçou, no caso, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, reforçou a posição de Moraes e afirmou que a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer. Eu iniciaria esse comentário com Jorge Serrão. Serrão, tem uma frase muito famosa que diz que o último refúgio dos canalhas é o patriotismo, né? E nesse caso, também a falta de conhecimento de história, porque os Estados Unidos também foram colônia e se tornaram independentes até antes do Brasil. Mas qual a sua opinião sobre esta volta ao patriotismo, ao nacionalismo, né, pós-colonial do ministro Moraes? Pois é, Nelson Rodrigues tinha uma frase muito boa para definir canalha, que segundo ele era o melhor e mais grave palavrão. O sujeito era canalha, mas tão canalha que não perdoava nem a própria cunhada. Pois é, aqui no Brasil, a nossa cunhada Nelson Rodriguiana seria a democracia. Ela não está sendo poupada no nosso país. O discurso do ministro Alexandre foi bastante esquisito. Primeiro porque todo mundo sabe que tivemos aí, né, a nossa independência política em 1822. Porém, na prática, o Brasil continua sendo uma rica colônia de exploração mantida artificialmente na miséria pelos poderes globalitários. Há muito tempo, essa é a nossa sina maldita. Então, essa história, esse papo de soberania não cabe plenamente no Brasil. E o ponto principal, o debate, no caso do ministro Alexandre, em relação ao judiciário americano, não é uma questão de soberania. É uma questão de fato objetivo. Os americanos se consideraram prejudicados por decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes. As decisões afetaram empresas e cidadãos norte-americanos, mexendo com algo que é sagrado para eles, que é a liberdade de expressão que está lá garantida na primeira emenda à Constituição norte-americana. Então, esse é o ponto. O resto é conversa do boitatá. O ministro está chateado, não está gostando de sofrer aí, aparentemente, uma perseguição dos Estados Unidos, mas é um dado objetivo. É uma nação exercendo sua soberania sobre a outra. E aí, quem está certo? O grande problema hoje, a gente agora começava o programa falando de polícia, é aquela famosa frase do G.K. Chesterton, né? Toda convicção é uma prisão. E aqui no Brasil, o sistema de poder no Brasil anda prisioneiro de muitas convicções equivocadas, sobretudo em relação ao processo democrático. E nós, os brasileiros, estamos pagando essa conta. Tanto que a percepção internacional do Brasil como uma democracia que não é completa, é uma democracia que está relativa, está se consolidando. Então, é grave a crise, ela pode ficar ainda pior e o momento exige mais serenidade que provavelmente o nosso sistema de poder não vai ter. Ele vai dobrar a meta, vai seguir na repressão e aí vai ter a briga contra os americanos. No fim das contas, pode quem pode mais. Vai chorar quem pode menos. Doutor Marcília, agora falando num ponto de vista mais jurídico, o senhor que é um advogado, que é um dos campeões da defesa da liberdade de expressão, o ministro Moraes citou a Carta da ONU e disse que, segundo os princípios das Nações Unidas, não pode ter hierarquia ou coercisão, né, coação entre os países. Só que ele fez aquilo que em inglês se chama cherry picking, né?
pescou as cerejas que gostou, que gosta, que prefere, porque a Carta da ONU, aliás, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também é um documento oficial da ONU, no seu artigo 19, fala, abre aspas, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. E esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras, fecha aspas. Ou seja, Moraes, nas suas decisões de censurar jornalistas, políticos, opinionistas, influenciadores, está violando a carta, uma das cartas da ONU, os documentos oficiais da ONU, que ele diz querer respeitar e pede que os americanos respeitem, né? Qual a sua opinião, doutor? Não, o Moraes ele gosta muito de frases de efeito, né? Ele disse que nós deixamos de ser uma colônia de Portugal em 7 de setembro de 1822. Então, tá aqui uma frase de efeito minha de volta a ele. Sabe quando a gente voltou a ser colônia? A gente voltou a ser colônia em 14 de março de 2019. Só que se antes deixamos de ser colônia de Portugal, em 14 de março de 2019, adivinha de quem passamos a ser colônia? Do STF. Da corte. Somos colonizados pelo controle à nossa liberdade de expressão, porque sem liberdade de expressão e outras mais, como a livre iniciativa para as empresas, como a liberdade comercial para elas, ou como a liberdade de ir e vir para tantos presos como os do dia 8, ou até mesmo parlamentares que estão presos como Daniel Silveira, ou ficaram como Felipe Martins, enfim, essas pessoas todas estão também colonizadas. Então, saímos de uma colônia, ministro, e caímos em outra. Nossa soberania, portanto, não está melhor na mão dos senhores, infelizmente. Agora, a gente precisa aqui fazer um esclarecimento jurídico, de fato, porque tem muita confusão nessa história entre o embate Moraes, Estados Unidos e plataformas. A primeira coisa que a gente precisa dizer é o seguinte: o Marco Civil da Internet, ele permite que autoridades solicitem dados a plataformas? Sim, o Marco Civil da Internet permite. Só que esses dados têm de ser de brasileiros residentes aqui. O nosso Marco Civil não permite que autoridades solicitem dados de estrangeiros ou de residentes brasileiros fora do país. E nem poderia, porque se o Marco Civil fizesse isso, nós teríamos uma lei completamente ilegal e insana. Porque eu não posso fazer uma lei que exija que o outro Estado cumpra a minha lei, né? Eu tenho que fazer uma lei para mim, para o meu país. Eu não posso fazer lei para o país dos outros, senão parece o meu vô, que era um fanfarrão e dizia que fazia promessa para os outros cumprir. Ele fazia promessa e os outros que tinham que cumprir a promessa dele. É mais ou menos isso. Você não pode fazer uma lei no Brasil e querer que os Estados Unidos cumpram. Você não pode fazer uma lei no país e querer que os demais países cumpram. Então isso está errado. Nós temos aqui dados concretos, como no caso Alan dos Santos, como no caso que a gente viu esses dias da menina chamada Flávia Magalhães, que estavam nos Estados Unidos, residindo nos Estados Unidos e tiveram até o seu passaporte cancelado, ou tentativa de que isso ocorresse por ordem do ministro Moraes. Ou seja, ele sim estava interferindo na legislação e na soberania dos demais países. A insurgência da Rumble e das demais plataformas é sobretudo a isso, a interferência das ordens do ministro Moraes na legislação e na soberania dos Estados Unidos. Quem primeiro feriu a soberania dos Estados Unidos foi o ministro. As ordens do ministro Moraes feriram a soberania dos Estados Unidos e agora, claro, eles estão fazendo uma retaliação judicial, uma retaliação legislativa e creio que estão no direito deles. Afinal, se sentiram violados, violentados. E uma outra coisa, a gente não tem na nossa legislação nada que permita suspensão de plataforma. No artigo 12, inciso 3º, do Marco Civil, há uma menção da possibilidade de se suspender plataforma, mas não tem nada a ver com descumprimento de ordem, não tem nada a ver com descumprimento de não entregar dados, nada a ver com isso. E outra coisa a mais, a exigência de representante legal para uma plataforma é uma mera formalidade.
é algo administrativo, burocrático. Uma plataforma, ela abriga o nosso direito maior, o direito fundamental à liberdade de expressão. A liberdade circula na plataforma. E é óbvio que é por isso que esse direito maior deve ser privilegiado e não pode ser suspenso numa plataforma, porque falta o cumprimento a uma mera formalidade. Então, é importante que a gente diga que a decisão que foi obtida pela Rumble de as ordens do Moraes não poderem alcançar os Estados Unidos não é uma ordem qualquer, não é uma ordem inócua, não é uma ordem inofensiva, é uma ordem concreta. Nós tivemos esse caso do Alan dos Santos, dessa Flávia Magalhães, e quantos outros casos mais de interferência das ordens do ministro Moraes e do STF em outros países, quantas mais a gente nem sabe que existem e que estão aí encobertas pelo medo e pelo sigilo e pelo receio das plataformas de tornar isso visível. Quantas outras mais devem ter por aí? Então, a gente precisa entender que botar coisa no lugar. E botando a coisa no lugar o ministro Moraes e as suas ordens tentaram interferir na legislação e na soberania desses outros países ao buscarem dados, identificação de pessoas que não são brasileiras. Isso foi o absurdo e agora a gente está pagando o preço disso. Não só o preço pelas reações norte-americanas, mas o preço por uma diplomacia brasileira que parece estar na mão também do STF, porque, segundo as notícias de ontem, nós tivemos uma nota do Itamaraty feita sob consulta ao STF, o que é um absurdo. O STF não está acima do Estado, o Itamaraty responde pelo Estado. O STF não está acima do Itamaraty, não está acima do Estado, não está acima de todos nós, senão, enfim, aí fechamos a porta e vamos nos pedir asilo para a Venezuela. Pois é, Venezuela, que é outro país onde o chefe de Estado usa bastante a palavra soberania, né, contra o imperialismo americano. Darcio, antes de passar a palavra, queria mostrar só uma notícia que acaba de sair na coluna de Lauro Jardim, do Globo. Peço para o Cláudio colocar aqui. Contra a proposta anti-Xandão dos Estados Unidos, Câmara pode votar um projeto para barrar o estrangeiro de entrar no Brasil. Aí, Darcio, você que é político e navegado já de uma longa data, a pergunta que te faço é: sentiu, Xandão? Sentiu? Sentiu, e eu sinto até um pouco de vergonha, admito. Então, quer dizer, vamos ver, né? Eu acho que essa proposta aí deve partir do Randolph, deve partir. De quem será que essa proposta vai surgir? Vamos aguardar para poder ver. Vamos ver se vai vir da Câmara ou do Senado. Eu acho que poderia vir do Senado, né? Já que ultimamente o Senado já tem sido capacho do STF, é bom que venha do Senado. Eu acho que pode vir da mão do Randolph, que é o líder desse regime. Olha, é tudo muito triste, porque o que a gente tem nesse momento é uma espécie de um Neandertal do direito, o seu TACAP, tentando debater com juristas de uma democracia consolidada, que é o caso dos Estados Unidos, um país civilizado, portanto, onde esse tipo de barbaridade não acontece. As pessoas estão debatendo se essa ação judicial contra o Moraes nos Estados Unidos ela é ou não uma interferência na soberania brasileira. E aí o Alexandre de Moraes invoca uma carta da ONU. Ele poderia voltar lá no século XVII, em 1648, o Tratado de Westfália, para garantir a soberania nacional, como se esse fosse o debate, e esse não é o debate. Estou para dizer que sequer aquilo que foi feito sob a luz é o debate, embora questionável, embora Débora Rodrigues, que escreveu Perdeu Mané, não tenha foro privilegiado, assim como o Bolsonaro, que eventualmente estão sendo julgados e serão julgados pelo STF, isso tudo está sendo feito sob a luz. Mas o grande questionamento é aquilo que foi feito nos porões, mais ou menos semelhante ao regime militar. Normalmente o que é questionado no regime militar não é aquilo que o regime teria feito sob a luz, mas aquilo que ele fez nos porões. E são nos porões do STF que estão as decisões mais absurdas. Os e-mails de coação às plataformas,
aquilo que a população tomou conhecimento por meio dos arquivos do Twitter, ou Twitter Files, como todo mundo ficou conhecendo. Portanto, a determinação de bloqueios das plataformas em nível internacional foi feita, seja sob a luz ou nos porões, mas foi feita. Só que lá não tem Neandertal no direito com o TACAP tentando fazer justiça por meio da força e da truculência. Não, lá tem justiça e nos Estados Unidos aqueles que foram afetados têm como recorrer e ele terá o direito de se defender. Como qualquer outro criminoso nos Estados Unidos pode se defender e também poderá se defender. Agora, tem um detalhe, né? É só o início. Porque, diferente da postura adotada em relação a Americanas, quando o dinheiro da Ambev não foi bloqueado, ele bloqueou o dinheiro da SpaceX por conta de uma ação contra o X. E eu acho que esse será o segundo capítulo das ações contra Moraes nos Estados Unidos. É só uma questão de tempo, Caúde. Pois é, até porque o Congresso americano começou a procurar provas sobre a pressão de entidades estrangeiras contra as redes sociais, investigando a censura contra as Big Techs. O Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados, que é liderado por Jim Jordan, que é um deputado que se interessou sobre aquilo que está acontecendo no Brasil, e esse comitê intimou a Alphabet, que é dona do Google e do YouTube, a Amazon, a Apple, a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, o Microsoft, Rumble, TikTok e também o X, para investigar a influência estrangeira na censura digital. Esta investigação busca entender como leis e ordens judiciais de outros países podem estar impactando a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Documentos já mostraram que a Meta cedeu a pressões do governo Biden para censurar posts sobre Covid-19. O próprio Mark Zuckerberg admitiu essa pressão e o comitê destacou que a União Europeia e outros países estão impondo regras que podem influenciar restrições de conteúdos nos Estados Unidos. As empresas terão que entregar documentos internos para avaliar possíveis violações à primeira emenda. Antes de passar a palavra para os comentaristas, vamos dar uma olhada nessa foto, porque tem uma foto que mostra... Aliás, temos esse documento que foi postado pela House Judiciary do Partido Republicano, que é o Departamento de Justiça do Partido Republicano, e que basicamente explica o que está acontecendo. Essas empresas serão ouvidas, né, para entender o que está acontecendo fora dos Estados Unidos contra a liberdade de expressão. E como o Darcio estava dizendo, isso é só o começo. Agora, Jorge Serrão, eu me lembro de uma coluna, mesmo se era do Globo, da Folha, que tirava sarro, né? Os ministros do STF estavam tirando sarro sobre quem perderia antes o passaporte ou o visto para entrar nos Estados Unidos. E agora, como é que vai ser? Vão perder em vários ou vai ser o STF inteiro que vai ter consequências, já que a maioria dessas decisões foram chanceladas pelo plenário, pelo menos por uma turma do STF? A pergunta é boa. A brincadeira de mau gosto, ela se demonstrou temerária com a realidade. Ponto crucial dessa história toda não é justo punir apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal pelas decisões, se houver alguma punição. Por que isso? Porque foi o Supremo Tribunal Federal como um todo que respaldou as decisões. Então, não foi uma decisão monocrática, não. Foi uma decisão respaldada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se houver um problema e sanção, ela vai ter que valer, por questão de justiça, para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, para todo o corpo do Supremo Tribunal Federal brasileiro. E com risco. Isso aí pode também se estender para os familiares desses ministros. A regra lá ainda não está clara, mas ela pode prever isso quando houver aí a votação final desse
projeto na Câmara de Representantes dos Estados Unidos. Então, é uma situação completamente vexatória e o Brasil continua na escalada do atraso em relação à liberdade de expressão. Porque a própria Europa já está revendo a sua postura, mas nós aqui ainda estamos com o pensamento de que tem que regular as redes sociais, que é um pensamento medieval, é um pensamento retrógrado, é um pensamento que contraria o próprio espírito da Constituição brasileira. Vai contra a decisão tomada na DPF 130 do próprio Supremo Tribunal Federal, que garantiu a liberdade de expressão no Brasil quando considerou a lei de imprensa do regime militar algo incompatível com a nova ordem constitucional de 1988. Então, parou o Brasil, não dá para ficar recuando demais como está acontecendo. Vem retaliação se a gente seguir por esse caminho do atraso. Depois, não adianta chorar. Quem reclama, já perdeu. Pois é, doutor Marcília, porque além dessa questão da Câmara dos Deputados convocar as Big Techs, e elas vão falar e vão denunciar, até porque senão elas poderiam ser responsabilizadas pela lei americana, a primeira emenda da Constituição prevê a liberdade de expressão, tem outra lei também que poderia ser aplicada contra Alexandre de Moraes, contra todo mundo que foi envolvido em casos de censura, né, que é a lei Magnitsky, que é essa lei que foi criada há cerca de uma década, 15 anos atrás, para punir funcionários do governo russo, inclusive do judiciário, que foram responsáveis por uma série de ilegalidades contra empresas americanas, principalmente um fundo de pensão, um fundo de investimento de um cidadão americano. Essa lei já foi aplicada contra o presidente do STF da Nicarágua, se não me engano, e poderia ser aplicada também não só contra o ministro do STF do Brasil, mas contra todos os seus colaboradores, então juízes auxiliares e até delegados da Polícia Federal que colaboraram com esse ministro. Então, o que pode acontecer, na sua opinião, se essa lei for aplicada e qual poderia ser a reação do STF, na sua opinião, a uma investida como essa por parte das autoridades americanas? Bom, a segunda pergunta é fácil. Qual a reação do STF? É sempre a pior possível. O STF não recua nada, nunca. Tudo o que acontece sempre vem uma fala cada vez mais forte. Ontem a gente viu agora essa fala de hoje do ministro Moraes, que, enfim, tomou os jornais, não contente com o fato deles terem participado ontem da nota do Itamaraty. Então, o Itamaraty ontem foi exposto a um certo ridículo, porque, se você for pensar, o Itamaraty devia ficar ali de segunda instância, ficar aguardando para poder negociar eventualmente. Mas eles não querem negociar, o STF não está nem aí para isso, ele quer só trucar, né? Quem joga truco sabe, um truco, vai trucando, e acha que a vida é essa, nunca cede 1 milímetro. Tem sido assim, e assim parece que será. Repito, não contente com o fato de ontem terem participado na nota do Itamaraty, agora também hoje tiveram, mais uma vez, o Moraes teve mais uma fala dura. Então, assim, como pensar que haverá um recuo? Como pensar como eles poderão reagir a qualquer coisa que seja feita ao Brasil? Parece que eles não estão nem aí, vão sempre reagir de modo a piorar a nossa situação. A gente vai entrando num buraco cada vez maior, numa armadilha cada vez mais nefasta, e que todos nós vamos nos tornando um pouco refém dessa intransigência absurda do STF de acreditar que pode fazer o que quer com o país e que tudo bem, que ninguém pode falar nada, nem internamente e nem externamente. Aliás, não só com o país, eles acham que podem fazer isso com o país dos outros, inclusive. Vamos nos lembrar, inclusive, aqui, que o Elon Musk está sendo investigado dentro do inquérito das milícias digitais. Um membro do governo norte-americano, ou se não fosse um membro, pouco importa, seria um dono de uma plataforma, enfim, uma pessoa residente nos Estados Unidos, por uma fala feita dentro dos Estados Unidos, que está sendo investigado dentro dos inquéritos sigilosos pelo ministro Moraes. Então a gente está diante de um STF que a gente não consegue medir nenhum tipo de bom senso e razoabilidade. Não existe prudência, não existe razoabilidade para nenhum deles. Vamos ver como os Estados Unidos vão fazer, como eles vão lidar com essa intransigência nossa.
Acho que a lei é completamente aplicável, acho que esse projeto de barrar o Moraes, a entrada do Moraes e até talvez de outros ministros lá fora é algo que provavelmente vai acontecer. Inclusive eu estava conversando com algumas pessoas, há uma previsão de que isso ocorra, inclusive, rapidamente, né? Embora seja uma lei, ele tenha todo o trâmite, mas há uma pressão imensa para que ocorra nos próximos meses já a aprovação final dessa lei. Como a gente vai reagir? Bom, parece que eles estão ali brincando, parece que o Moraes, o STF, tem a nós todos e as nossas liberdades como uma criança tem um brinquedo e é obcecado por ele e não se importa de quebrá-lo. Vamos ver, talvez quebrem, e se quebrarem, talvez fechem o país, porque me parece que não falta muito. Estamos com discursos próximos dos países que escolheram o caminho do fechamento total. Pois na sua opinião, o doutor Marcília justamente está dizendo, ou a gente vira uma Venezuela, né, ou tem um fechamento total, ou eles vão ter que recuar. E pela reação que eles tiveram até agora, a primeira opção é mais provável. O que você acha que vai acontecer, até uma reação do mundo político, caso o STF decida um endurecimento? Porque no final das contas, eles poderão decidir, por exemplo, a suspensão de mais redes sociais. Mas, na sua opinião, a classe política, o Congresso Nacional, terá que reagir de forma enérgica ou vai aceitar que o Brasil se torne isolado do mundo, com redes sociais censuradas apenas por aqui? Cauti, a sua pergunta, como toda pergunta inteligente, já traz a resposta. E o nosso público, aquele que nos acompanham aqui, eu já peço que deem like, compartilhem esse Bradock Show, também está comentando. Que inveja do Congresso americano, porque lá o Congresso está fazendo o que o nosso Congresso deveria estar fazendo. Em alguma medida, dá um pouco até de vergonha da inação, da incapacidade, da forma inerme que o nosso Congresso tem reagido a tudo isso. Muitas vezes, um ato simbólico, como se juntar e atravessar a rua até o STF para procurar um diálogo com o STF, pode ser importante no momento grave que a gente está atravessando. Colocar a bola no chão também, chamar a responsabilidade também. Como assim o ministro do STF começa a interferir nas relações internacionais do país, cuidando da nota que o Itamaraty vai emitir? Que poder é esse? A que ponto chegamos? O que é isso? O que está virando o nosso país? Uma república de bananas, causando problemas gravíssimos. Vejam, o problema desse debate, ele vai muito além de uma questão legal ou da eventual soberania do Brasil que está sendo aviltada. A gente tem uma questão aí de segurança jurídica. São empresas estrangeiras de um determinado setor que estão sendo censuradas no Brasil. E por que outras empresas de outros setores não podem imaginar que é um risco investir no Brasil? Olha, para que vocês tenham uma noção, dia 26 agora de março vai ter um encontro do setor logístico, um convite que chegou pelo André Seixas, a quem eu já agradeço, em Brasília, com parlamentares sobre a DPF 635. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está afetando o setor logístico, ou seja, o mercado internacional. Imagine o que é isso. Um tribunal que começa a interferir, inclusive, nos nossos resultados econômicos. E a tradição diplomática brasileira sendo atropelada pela truculência de um tribunal absolutamente desqualificado. É essa a reflexão que precisa ser feita. E homens no Senado precisam se levantar para chamar esses sujeitos que se encontram no STF a alguma razão. Porque se nada for feito, o resultado não tem como, Cauti. Será a barbárie. É isso que eu posso comentar. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.